Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu hoje trago um refresh de como é que vocês vão corrigir a vossa sobrancelha e contornar a vossa sobrancelha para que ela fique perfeita. E assim, a sobrancelha para mim eu acho que é muito pessoal e acho que, aliás, quando eu vou maquilhar alguém eu tenho sempre o cuidado de perguntar se estão ou não habituadas a contornar a sobrancelha. Eu não tenho a minha sobrancelha preparada, mas tenho, por exemplo, base e tenho o rosto preparado, digamos assim. Como podem ver, a sobrancelha acaba por ficar muito perdida. E depois, quando eu a contorno depois do olho feito, quando eu faço o contorno da sobrancelha, eu acho que dá logo outro destaque, cria mais expressão ao olhar e até ao próprio rosto. E eu acho que a sobrancelha é muito, muito importante no rosto. Há quem use a sobrancelha de várias maneiras. Eu pessoalmente gosto de tê-la um pouco mais marcada, o que é um contra porque torna a sobrancelha muito artificial. O que eu acho é que vocês devem utilizar a sobrancelha conforme o vosso gosto. Muitas das vezes agora também a nova moda é não utilizar a sobrancelha muito marcada, por exemplo, selvagem. Vocês vão e colocam-na para cima e é como ela está, fica muito, muito bem. Eu pessoalmente gosto da sobrancelha bem contornada, um pouco mais artificial, é verdade, e muitas vezes utilizo o gel. Mas o gel é sempre um contra, porque para quem não está habituado a mexer na sobrancelha, vai tornar muito, muito forte, uma marcação muito forte e acaba por ficar muito artificial. Então eu vou-vos dar este refresh, porque eu já tenho muitos vídeos a falar sobre as sobrancelhas, mas vou-vos dar este refresh de como é que vocês podem arranjar a vossa sobrancelha em casa e contornar a sobrancelha deixando-a bonita com a maquilhagem. Bora lá! Então é muito importante que vocês cuidem da vossa sobrancelha, quer em casa ou quer na estética. Eu arranjo a minha própria sobrancelha em casa porque me habituei, mas o que eu vejo nas minhas clientes é que muitas das vezes como é que arranjam as sobrancelhas. Com pinça é muito raro vir aqui alguém que queira com pinça. Só querem com a cera. A cera, o que é que vai fazer? Vai fazer com que tire um pouco a mais e depois a sobrancelha fica fina e depois já é muito complicado ela crescer. E também vai fazer com que o tal músculo, que é o músculo mais fino, ou seja, a pele que vai proteger o músculo, vai perdendo a elasticidade, porque o puxão da cera é muito mais forte do que da pinça e vai começar a descair, portanto, mais rapidamente do que é suposto descair. Isto vai fazer com que o músculo descaia muito mais cedo do que é o normal. Portanto, eu aconselho vocês vivamente a fazerem com pinça, porque é sempre muito mais seguro. Ok? A dor é muito mais, digamos, não é... A dor é muito mais intensa porque é pelo a pelo, mas é uma garantia de que vocês depois não ficam com o vosso músculo com esta parte aqui descaída, que fica horrível. Pronto. E é verdade, depois vocês mais tarde vão se arrepender, mas depois já está feito. O que é que eu faço aqui muitas vezes em casa? Muitas vezes, sim, eu retiro com a cera, é verdade, mas eu não retiro aqui embaixo. Eu vou aqui a esta parte aqui e vou limpar a sobrancelha cá de cima, porque é muito mais difícil estar a fazer com pinça a parte cá de cima, porque são pelinhos mais pequeninos, é penugem. Então eu muitas vezes opto por colocar a cera. Agora, não é todos os meses, não é? Aqui vou tirando aos poucos e poucos, um dia de cada vez tiro aqui, porque a mim também me custa. Pronto. E é isso que nós temos que ver. Eu não sou contra, mas tenho sempre cuidado de chamar a atenção para certos e determinados problemas que possam causar no futuro ao fazer com a cera. Agora tenho esteticistas que pura e simplesmente se recusam a fazer com a cera. Portanto, temos que ver dos dois lados, porque tanto um lado como do outro acabam por ter razão, não é? E então, agora, falando eu estou a falar das minhas, mas também estou a falar das clientes que muitas vezes me aqui aparecem. Então o que é que vocês têm que fazer? Têm que ter cuidado quando arranjam em casa de tentar pelo menos igualar uma com a outra. Eu sei que normalmente nunca é fácil, porque nós nunca temos um lado igual ao outro. Mas tentem sempre igualar a vossa sobrancelha de um lado ou do outro.
tentem arranjá-la de modo a que fique mais ou menos parecido. Pronto, o que é que vocês vão utilizar para fazer em casa? Quais são os utensílios que precisam para arranjar a vossa sobrancelha? Portanto, precisam de uma tesoura pequenina, precisam de uma escovinha, uma escova própria, precisam da pinça, de um pincel enviosado. Olá meninas, a mãe está sempre habituada a pestanas do que maquilhagens, tipo, que gosta mais de pestanas para ficar mais com sobrancelhas lindas e mais maravilhosas. E a mãe gosta de ir pintada para os sítios para verem que as pessoas gostam muito da mãe e é maquilhadora. De um lápis. Pode ser branco, pode ser rosa ou para as morenas o dourado, fica sempre muito bem. E claro, um kit. Eu tenho este kit, que é o que eu vou-vos apresentar, que é o kit mais acessível e porque vocês têm muita variedade deste kit. Mas eu também tenho o do kit da Urban Decay, que é assim também, só para dizer que é à prova d'água. E depois também tenho os géis. Tenho o gel da NYX, tenho até 2 géis da NYX. Pronto. Este kit eu gosto muito. Este é o Dark Brown, que é o para morenas. Vocês depois têm mais para loiras e dependendo também do vosso tom da sobrancelha. Agora, há uma coisa que vocês têm que ver. Quando vocês têm cabelo preto, não vão fazer a vossa sobrancelha com sombra preta. Mas é que nem pensar. Não fica bem. Mais vale vocês irem puxar assim um cinza mais escuro do que, por exemplo, utilizarem sombra preta. Não fica bem. Portanto, este kitzinho já vem aqui realmente com os utensílios todos. Vem com a tal escovinha, que esta assim dá jeito, embora seja um bocadinho pequenina. E vem com o pincel, só que este pincel eu não utilizo porque ele é muito grosso, como podem ver, em comparação com este. Então acabaria por ficar, vão ver a espessura, então acaba por ficar a colocação da sombra muito grossa e não fica bem. Pois ele aqui utiliza um primer que eu já não tenho, que é um gelzinho. E eu dei-me bem com o gel, mas há quem não se dê bem com o gel, porque vocês ao colocarem o gel, eu colocava muitas vezes o gel para me deixar aqui os pelos todos para eles não ficarem todos malucos, não é? Mas depois ao colocar a sombra por cima vai ficar muito mais, é como se fosse tipo um gel, não é? Vai ficar mais forte, vai ficar muito mais marcada. E isso é um contra para quem não está habituado, portanto não utilizem o gel se for o caso. Se vocês quiserem utilizar o gel só para o dia a dia, só para colocar lá no sítio sem sombra, podem também utilizar. Só que eu acho que quem utiliza maquilhagem, muitas vezes, eu gosto porque estou habituada assim, porque muitas vezes a nossa sobrancelha tem certas e determinadas sombras, por isso é que eu gosto sempre de contornar a sobrancelha. Mas atenção, isto não é regra geral. Primeiro é importante vocês marcarem a vossa sobrancelha. Então vamos lá, para marcarem a vossa sobrancelha, que é como se faz na estética, vocês têm que ver se ela está de acordo com o comprimento do vosso olho e a tal curvatura, porque há sobrancelhas que são mais retas, mas quer dizer, tem que ter uma curvatura para dar alguma expressão ao rosto. Não é? E então, vocês têm que ver se ela está do tamanho do vosso olho. Então, se a minha sobrancelha, eu até posso fazer aqui, que eu vou marcar com vocês, a minha sobrancelha tem que estar aqui, ou seja, ela tem que começar daqui. Ver se eu consigo aqui. Ela tem que começar daqui, ok? Tá, mais coisa, menos coisa, tá. Vamos ver. Então, como vocês sabem, eu acho que não estão muito habituadas a usar pestanas postiças. Estão habituadas a usar pestanas normais. Aqui no olho, aqui no final do olho, ela tem que terminar. Também, minimamente, está certo. E agora, ai que chamei aqui ainda aqui. E agora como é que vocês acham a vossa curvatura? Vocês têm que olhar em frente e no meio da íris, têm que olhar aqui, no meio da íris, não é?
vocês têm que no meio da íris, têm que ver onde é que bate, ou seja, daqui, vocês têm que começar daqui, do cantinho do vosso nariz, e do meio da íris, vocês vão ver se bate certo ou não a curvatura. Vão passar do meio da íris, esta bolinha aqui preta, ok? Vão começar e vão marcar aqui. Portanto, calha certo. Aqui é a minha curvatura. Portanto, sempre que vocês marcarem, vão posicionar o vosso... não sei se vocês vão marcar com... eu vou posicionar aqui o meu pincel e vou ver daqui, começa daqui. Terminar é daqui, do canto do olho. E daqui é no meio da íris. Ai, ela está certa. Vou ver agora deste lado. Então, eu acho que a mãe usa pestanas postiças. Ela usa as pestanas postiças, mãe? Não, agora não estou a usar. Olha, aqui. Esta aqui está aqui uma falha, mas muito mínima. E agora aqui, olhar em frente. Sim, é aqui, curvatura. Portanto, mais coisa, menos coisa é aqui. Portanto, é assim que vocês fazem a vossa marcação. Há quem faça já com o lápis para fazer a marcação. Portanto, esta é a minha marcação, onde ela tem que começar, terminar e onde é que tem que ser a curvatura. De seguida, a marcação está feita, o que é que vocês vão fazer? Vão pentear a vossa sobrancelha. E isto eu faço nas minhas clientes sempre, que é pentear a sobrancelha. Assim que faço a sobrancelha, penteio a sobrancelha e vejo aqui os pelitos que estão a mais. Porque os pelos da sobrancelha crescem muito. Crescem muito. E então, muitas vezes, por isso é que é bom, eu gosto daquele primer porque mantém, é tipo um gelzinho e mantém, e gosto mais dos géis para contornar a minha sobrancelha, porque mantém a sobrancelha no lugar. Porque muitas das vezes nós temos a nossa sobrancelha marcada e de repente há um pelo fora do sítio. Não fica bem. Então por isso é que eu faço isto assim e corto o que está em excesso. Principalmente esta parte aqui é onde tem os pelos muito mais compridos. Não é? Ou penteio. Este aqui nem está. Eu estou sempre... como também faço caracterizações, eu também estou sempre a cortar o pelo. Para vocês saberem, eu gosto muito de guitarras. Oh. E a minha mãe está sempre a dizer, Miguel, sempre os mesmos toques. Isso cansa a cabeça à mãe. Até dormi uma vez com aquilo na cabeça. Depois vou aqui e vou tirar... A mãe sofre. E vou tirar aqui o excesso de pelos com a pinça. O excesso de pinça é para tirar as pestanas que estão a mais e colocar É claro que novas. isto faz quando a gente não tem base, não é? Mas depois... Para quem não tiver o kit, o que pode fazer é, como eu iniciei, na altura em que eu comecei a fazer os vídeos, não tinha kit, o que é que eu fiz? Fui buscar uma sombra opaca, sem brilho. Mas é que é isto, sem brilho, vocês têm que ter atenção a isso. E fui buscar um assim mais parecido com o meu tom do cabelo, ou da própria sobrancelha. E coloquei esta da Paris Berlin, foi aquela que me safou muita vez. Portanto, vão sempre assim, as mais morenas têm que ir sempre ou pelos mais os castanhos, ou pelos cinzentos, depende. As loiras, assim, os castanhos mais clarinhos. Agora, quem é moreno e tem aquele cabelo muito preto, por favor, nunca ponham sombra preta. Vai ficar muito marcado, muito esquisito. Optem sempre por utilizar uma sombra mais acinzentada. Não cinza claro, um cinza mais escuro, para contornar a vossa sobrancelha. Então vamos lá. Muitas vezes isto traz dois tonzinhos. Vão ver, um mais claro e um mais escuro. Que eu muitas vezes o claro utilizo para o princípio da minha sobrancelha. E depois o mais escuro utilizo do meio para dentro da minha sobrancelha. E então vou utilizar com a minha pinça. Vou utilizar com o meu pincel e vou começar a marcar aqui por baixo. Vão ver?
Então, pessoal, para vocês saberem, voltamos mais uma parte do vídeo de general. Vocês podem dar um like nos vídeos anteriores para vocês saberem, para darem um like a ver se gostam de E maquiagem. aqui, ao princípio da minha sobrancelha, nós temos sempre os pelos um bocadinho mais... como é que... Eu ainda não... Eu penteei para cima, não é? E a seguir podia ter feito assim. Então esqueci-me, mas foi mais para ver. Pois. Portanto, pentei para cima para ver os pelos que estão mais compridos e cortá-los. E depois então pentei para o lado. Então começo aqui por baixo e começo a levantar a sombra que eu coloquei de baixo. Começo a levantar e a fazer tipo uns risquinhos. Vão ver? É engraçado, E às vezes né? aqui... Maquiagem é muito gira. E às vezes aqui levanto um bocadinho, porque aqui nós temos sempre estes pelinhos assim mais levantados. Umas pessoas mais, eu não, por acaso não tenho assim muito. E vou aqui por cima, ainda com a sombra mais clara, vou fazer aqui uns leves riscos. E agora, aqui chegando à curvatura, vou mudar para uma sombra mais escura. Mas vocês podiam fazer como quisessem. Ou mais escuro, ou mais claro, ou até misturar as duas. Muitas vezes eu cheguei a misturar as duas. E vou aqui ao final da minha sobrancelha e vou contornar. Então, começando a depositar a sombra aqui, em baixo. E depois com o resto que fica no pincel, para também não ficar muito marcado, embora eu goste, com o resto do pincel vou puxar para... E aqui, pessoal, não se esqueçam de dizer aos seus filhos para lavarem bem as mãos, não ter porcarias nas mãos, não lhes esqueçam. E fica assim. Deixa dizer aos filhos. Fazer aqui, ao outro. E quem lava bem as mãos, deixa nos comentários, ok? Ai meu Deus, Entenderam? estou tramada. Aqui assim. Situação programada que anda aí o Covid, para vocês terem cuidado, hein? Aqui está sempre Sempre general. a notar-se aqui nos de cima, a notar-se a separação dos pelos, não é? E agora aqui, com o mais escuro, vou contornar aqui. Vai separar as pestanas para fazer maquilhagem em cima das pestanas. Sim? Assim. Ok? E tá. Vão ver? Eu quando olho assim, de frente, vejo aqui alguns pelos levantados. Por isso é que eu gosto depois de colocar aquele gelzinho, porque cola, a sobrancelha cola e eu não vejo aqueles pelos levantados. Mas, pronto, isso acaba por ser um contra. Pronto, e a sobrancelha fica assim. Se calhar muito, não sei se para vocês fica muito carregado, deixem-me em baixo os comentários. Mas para mim está bom. Claro que agora não tenho maquilhagem nenhuma nos olhos e quando tiver vais logo toda a diferença, porque acaba por anular não fica tão carregado, parece que suaviza mais porque depois equilibra com o olhar. Mas neste caso sim, agora como não tenho maquilhagem nos olhos, não tenho umas pestanas, pronto, parece mais carregado. Para quem achar que ficou muito carregado, o que pode fazer é com um cotonete vão e começam a retirar assim o excesso para suavizar muito mais a sombra. Pessoal, Eu comecei a colocar aqui a sombra por baixo, não é? Mas não ficou muito carregado. Não. Mas se vocês quiserem, como podem levar muita quantidade de sombra, o que podem fazer é começar aqui do meio e começar a espalhar aqui. Ou seja, o excesso fica aqui e começam a espalhar para aqui. Pronto, este foi o excesso que eu tinha na minha sobrancelha, mas depois vocês podem retirar aqui o excesso com o cotonete, porque acaba por suavizar muito mais a sobrancelha, ou até podem chegar, muitas vezes eu também fazia isto, até podem chegar com esta escovinha e pentear, porque acaba por também retirar o excesso e acaba por fazer assim uns leves riscos na sombra e aí parece que vai fazer com que pareçam uns pelinhos, não é? E pessoal, depende de cotonetes, que cotonetes também é para tirar cera dos ouvidos, ouviram?
E agora, como eu sou mais clarinha, muitas vezes utilizo o lápis branco ou até um corretor de olheiras. O corretor de olheiras também seria o mais indicado. Para quem é morena, utilizem um lápis dourado ou até, sim, um lápis dourado, sim. Podem utilizar um lápis dourado ou o corretor de olheiras podem utilizar. Mas isto eu só costumo fazer quando faço um olho muito, muito dramático, que é contornar a minha sobrancelha com o lápis preto para a evidenciar, ou seja, para destacar mais a minha sobrancelha. Eu até costumo fazer mais é com o corretor de olheiras. E muitas das vezes o que eu costumo fazer mais é do meio para fora. Há quem vocês sabem que o corretor de orelhas é para fazer De coisas de olheira. maquiagem. De olheiras. Não de orelhas. Seguida de colocarem o lápis branco, vão com um lápis assim espalmado, sintético, e vão espalhar melhor aqui o lápis branco para que não se note aqui a linha de marcação. E depois, para disfarçar este branco, não é? O que eu costumo fazer é ir buscar um bocadinho do pó compacto e com um pincel maior vou misturar aqui com o pó para não ficar o branco tão vincado. E isto eu costumo fazer também mais quando eu quero uma sobrancelha mais dramática, porque o look do olho já é dramático. E a sobrancelha fica assim, portanto, mais contornada, mais direitinha, não é? Não é que agora se usa assim e não é que vocês aí em casa também usem assim a sobrancelha, usam conforme vocês gostarem mais. Se quiserem utilizar também o lápis, podem utilizar. O lápis vai deixar muito mais a sobrancelha evidenciada, muito mais marcada também, porque vai fazer aquela ilusão da sobrancelha mais para a frente, né? Por isso é que quando se coloca um lápis branco, um corretor de olheiras mais claro, vai trazer para a frente a sobrancelha. Mas é como eu vos digo, o lápis branco que eu utilizei foi da Essence, que eu gosto muito deste lápis, é barato e muitas vezes também serve para fazer o cut crease. Esqueci-me de dizer. Não sei se vocês gostam ou não de contornar a vossa sobrancelha. Digam abaixo nos comentários se vocês costumam ou não contornar a vossa sobrancelha. Eu acho que é super importante na maquilhagem. E eu muitas vezes nas minhas clientes costumo contornar, não desta maneira porque vai chocar um pouco a cliente, mas costumo evidenciar um bocadinho a sobrancelha, porque eu acho que faz toda a diferença também numa maquilhagem. Digam-me abaixo se vocês também acham que faz toda a diferença numa maquilhagem. Digam-me abaixo se acham que eu estou a exagerar um pouco nas minhas sobrancelhas, se estou a marcá-las demasiado. E deixem-me abaixo também qualquer dúvida que vocês tenham em relação à sobrancelha ou em relação à própria maquilhagem. Um grande beijinho a todas, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever e até o próximo vídeo. Tchau, meninas! Deixem um like. Deixem um like.